esse domingo, pelas músicas, por esse culto ao Senhor. Obrigado pela sua palavra que nos anima, nos encoraja, pelas amizades que temos com o Senhor e uns com os outros aqui. Queremos pedir que o Senhor abençoe o resto desse culto, Pai, que estamos te prestando. Aceita o que temos para te dar, Pai, e ajuda-nos a dar todo o coração. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Bem, eu queria expressar primeiro... Eu estou tão alegre de ver os irmãos de Osasco aqui junto conosco. Eu sei que já é o segundo domingo que vocês estão aqui. Amém. Mas eu pessoalmente não estava aqui no domingo passado, então ver vários de vocês que eu já conheço está sendo muito refrescante. Também fiquei muito tocado de ouvir sobre a semana passada, que estava bem mais cheio, hoje os solteiros estão lá no retiro, mas de como... Houve o esforço mútuo, né, de todo mundo, de tentar estar junto, alguns bilhetinhos e docinhos com nome de irmãos. Eu fiquei muito tocado de ver o amor que existe no coração dos discípulos de vocês e me senti tão orgulhoso de fazer parte dessa igreja, que com todos os nossos problemas, nós somos o povo de Deus e temos muita esperança à nossa frente, amém? Vocês estão pulando muito carnaval? Me perguntaram isso, você está pulando muito carnaval? Eu falei, estou pulando em cima da cama com os meninos. É ótimo a gente poder estar aqui, mesmo no meio de um feriado, onde tantas pessoas estão buscando construir coisas diversas, nós pensarmos em construir coisas de Deus, amém? Vamos ao Salmo 127. Tem um programa que passa no Discovery Kids, se você é pai, sem dúvida, você conhece. Chamava Bob o Construtor. Eu acho que ele não passa mais, mas meus filhos gostavam bastante quando eram pequenos, menores. E ele é a respeito de Bob, que é um cara do tipo MacGyver, que consertava tudo e construía tudo. E é muito bacana, ele tinha um espírito muito altruísta, ele sempre se colocava à disposição de ajudar outras pessoas. E o coro da música da abertura desse desenho é Bob, o construtor. E aí terminava, podemos construir? Sim, podemos! E aí o desenho era só sobre construção. Eu vendo esse desenho com os meninos, eu pensava, puxa, eu gosto dele, porque nossa vida tem tudo a ver com construir, não? Talvez não casas, ou não alguma coisa física, mas nós somos feitos, nós cristãos, para construir algo nessa vida. Deus nos fez com um DNA espiritual, para nós colocarmos nossa mão em alguma coisa, e vermos o fruto, e participarmos da construção dessa coisa. Fomos feitos à imagem de Deus, que adora construir. Deus ele estava completamente satisfeito no relacionamento dele com o Espírito, com Jesus, mas ele decidiu, eu amo construir, eu vou construir um mundo, eu vou construir um universo, eu vou construir pessoas, eu amo construir, eu amo me envolver em projetos, fazer coisas, ver o fruto do que eu quero, do que eu posso fazer. E ele construiu o universo e se alegrou. Ele construiu a terra, as plantas, os animais e se alegrou. Ele fez o mundo da maneira mais diversa possível. Não porque a gente precisava ter tantos animais, tantas plantas, tantas espécies, mas porque Deus ama construir. E Deus construiu o homem e se alegrou com isso. E há algo em nós que foi colocado pelo Criador, que deseja e anseia construir também. Que quer imprimir nossas características, nossa maneira de fazer as coisas em outro ser, em um projeto. Que quer formar pessoas à sua semelhança também, de alguma forma. À medida que a gente cresce, no entanto, a gente vai entendendo que construir algo custa muito, não é verdade? E quanto melhor e maior o valor da construção, mais esforço custa. Se é construir uma casinha de boneca, custa um esforço. Se é construir uma vida escolar boa, custa muito esforço. Se é construir um casamento, custa muito esforço. E aí vai, a vida parece que vai exigindo mais e mais de tudo que a gente quer construir e de tudo que é valioso na vida. Quando a gente se torna cristão, a gente quer construir nosso relacionamento com Deus, não? Isso exige nossa alma, nosso coração, nosso dinheiro, nossa energia, nosso esforço, nosso entendimento. Como casados, a gente quer construir uma família que glorifique a Deus. E isso custa com o nosso cônjuge. Quando a gente tem os filhos, criar nossos filhos para um caminho bom custa muito.
No entanto, apesar da gente enxergar o valor das coisas boas que Deus colocou em nosso coração para construir, a gente fica desanimado. Apesar de saber que vale a pena, de entendermos que algumas coisas valem a pena todo esse esforço, a gente fica desanimado e sem esperança quando muitas dificuldades vêm. Quando surgem os problemas e parece que exige uma força heróica de nós para superar esses problemas e vencê-los. E bate o desânimo, bate a falta de esperança. Algumas vezes dentro da igreja, a gente está vendo e a gente sabe que aqui é um lugar que vale a pena construirmos valores espirituais. Mas bate o desânimo por ver, às vezes, outras pessoas que não estão querendo construir. O que a gente acha que não estão querendo construir. Pelo menos não da maneira como a gente gostaria de fazer isso. E bate desânimo. E aqui, nesse Salmo 127 que nós vamos ler hoje, Salomão quer nos dar princípios valiosos para todos nós que queremos ser construtores. Que queremos, de fato, que nossa vida valha para que coisas boas nasçam dela. Vamos ler a partir do versículo 1. Salmo 127, versículo 1, fala assim: Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Esse é o primeiro princípio de que Salomão fala, quando está nos exortando a construir. De que construção Salomão estaria falando aqui? Bem, talvez ele estivesse falando de uma construção física, porque ele mesmo construiu o templo de Deus, uma construção grande para os padrões da época, que durou 7 anos para terminar. Talvez Salomão tenha visto que mesmo na construção de algo físico, se o Senhor não abençoar, é em vão construir. Não foi assim séculos antes, quando os homens estavam tentando construir a Torre de Babel? Quando Deus falou basta, não houve esforço humano suficiente para levar aquele projeto até o fim. Talvez Salomão não estivesse falando de uma construção física, talvez ele estivesse falando sobre a construção de um relacionamento. E os solteiros estão lá no retiro, vários de nós solteiros, outros estão aqui. A gente quer construir relacionamento físico com outra pessoa, amém? Um relacionamento espiritual que culmine no casamento. É plano de Deus, é um dom, um presente de Deus, quando um homem encontra uma mulher e os dois se casam. E bate o coração, bate o desejo em nosso coração de nos casar. Os que já são casados, queremos continuar construindo nosso relacionamento, amém? Queremos que o nosso casamento brilhe e seja prazeroso e glorifique o nome de Deus. Talvez Salomão não estivesse falando da construção de um relacionamento. Talvez ele estivesse falando sobre a construção da nação espiritual, da qual ele era o líder na época. O ponto aqui não é tanto a gente discernir ainda qual é o tipo de construção de que Salomão fala, mas a gente entender que seja lá a construção de que ele estiver falando, sem a ajuda de Deus, é em vão construir. Não tem nada de valioso nesse mundo. Nenhum edifício, nenhum casamento, nada que traga status ou glória, que realmente vá durar, se Deus não participar dessa construção. E é importante a gente refletir, por que não vai durar? Porque não parece ser o que a gente vê ao nosso redor. A gente parece ver fortunas e carreiras sendo construídas que a gente gostaria de ter. A gente parece ver casamentos ou relacionamento entre pessoas que a gente ansiaria ter também. A gente parece ver filhos bem criados e casamentos que duram, que a gente fala, uau, isso está funcionando. E às vezes não parece que a mão de Deus está envolvida nisso. Por que será que seria inútil? Por que será que nenhuma construção de fato vai durar e vale a pena se não tiver Deus envolvido? Bem, todas essas coisas de fato acontecem, mas numa perspectiva divina, aos olhos de Deus, tudo vai ter um fim. Tudo vai acabar em algum dia. Essa terra vai ser queimada. Se a gente não chegar lá até o dia do grande incêndio, a gente vai morrer antes disso acontecer. E tudo que a gente tiver construído, que Deus não tenha se envolvido, não vai passar para o próximo mundo. Em um sentido é finito, mas todas as construções em que Deus estiver envolvido vão durar, vão perdurar pela vida eterna. E é nesse sentido que Salomão está falando, é em vão se a construção não tiver a ajuda de Deus.
Continuando no versículo 1, ele fala: se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. A sentinela, naqueles tempos, era o vigia da cidade. As cidades eram construídas com muros ao seu redor, e havia uma torrezinha, pelo menos uma delas, onde ficava uma pessoa para avistar mais adiante, caso houvesse algum inimigo vindo, caso houvesse algum perigo se aproximando da cidade. As sentinelas, elas davam mais segurança à cidade. Elas davam um sentimento aos habitantes, e era um sentimento real de que a gente tinha uma proteção extra, de que caso alguma coisa que não se estivesse vendo acontecesse, os sentinelas seriam uma ajuda e viria aquilo antes de todo mundo mais ver e ajudaria todo o resto das pessoas a se prepararem para o perigo. Mas o que Salomão está dizendo aqui, olha, se o Senhor não vigiar a cidade, é inútil ter a sentinela. Se o Senhor não for a força que realmente vê os perigos que estão se aproximando de nós, não há segurança verdadeira. É difícil hoje a gente pensar em termos de sentinela numa cidade como São Paulo. Já pensou ter uma muralha ao redor de São Paulo? Talvez o que mais se aproxime das sentinelas antigas são os nossos seguros atualmente. A gente tem seguro para tudo, não? Você compra um carro, você paga lá 5% de seguro por ano. Você tem um apartamento, você bota seguro. Alguns têm seguro de vida, porque se morrerem, querem deixar a esposa, a família, sem uma situação muito ruim. E aí vai. A gente busca seguro, a gente quer assegurar tudo que a gente acha que é precioso em nossa vida. No entanto, o que Deus está falando, se Deus não for o seguro de nossas vidas, não há seguro que vai pagar o suficiente para nós. Muitas pessoas buscam seguro, não só de coisas físicas, mas o seguro da boa moral. A gente acha que se a gente for bonzinho o suficiente, se a gente fizer mais boas ações do que más ações, a gente tem o seguro da vida eterna. A gente vai chegar diante de Deus e falar: Deus, eu fui uma boa pessoa. Eu realmente me esforcei para não fazer o mal. E olha, eu fiz as boas ações aqui e ali, e que isso vai garantir a nossa entrada junto ao céu. O problema com essa visão é que Deus deixa claro nas Escrituras que nenhum de nós, não importa quão bons moralmente nós formos, nenhum de nós tem boa moral suficiente dentro de si para falar assim com Deus um dia. Nenhum de nós pode fazer boas ações o suficiente para assegurar de que a gente vai entrar nos céus com base nessas coisas. Alguns buscam o seguro da religiosidade, que se a gente for à igreja, pelo menos no Natal, que se a gente estiver aqui no convívio, que aqui tem algo de sagrado nesse lugar. Bem, tem algo de sagrado em nossos relacionamentos e no propósito pelo qual nós estamos aqui, mas não tem nada de sagrado nessa construção física. Mas alguns acreditam que o fato de estarem aqui traz uma certa espécie de seguro. Uau, eu estou indo na igreja, minha vida durante a semana está uma bagunça, mas eu estou lá, eu estou me esforçando. E há muitos problemas com essa visão. Sabe, o problema de você fazer um seguro que não é confiável é que no momento em que você precisa do seguro, essa empresa precisa te dar o dinheiro pelo bem que você assegurou. Se seu carro bate, é perda total, a empresa precisa ter o dinheiro para te dar pelo valor do carro. E se você faz seguro numa empresa que não vale, que não é confiável, na hora que você precisar do seguro, não vai ter o dinheiro. Não vai ter o prêmio para você receber. E aí? E quando a gente busca o seguro espiritual para nossas vidas, que não é confiável, na hora que a gente precisar dele, o que vai acontecer? De onde nós vamos achar o que nós precisamos para estar diante de Deus um dia? Sabe, esses versículos aqui não estão nos dando licença para a gente parar de construir ou para a gente parar de vigiar. O ponto não é, esqueça o vigia porque Deus vigia sobre a cidade. O ponto é, o vigia não vale nada se Deus não for o verdadeiro vigia de suas vidas. Sabe, esse versículo não está nos dando licença para nós demonstrarmos nossa confiança em Deus fazendo nada. A gente deveria fazer tudo o que cabe a nós e esperar que Deus vai fazer por nós o que nós não podemos fazer. Ou como outra pessoa já diz, feliz é o homem que trabalha para confiar em Deus e que por meio dessa confiança pode trabalhar sem medo.
O Espírito Santo não patrocina homens e mulheres preguiçosos que não desejam trabalhar, mas ele abençoa aqueles homens e mulheres que, trabalhando, colocam sua confiança nele e não em seu trabalho. Aqui no versículo 2, Salomão continua dizendo: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ele ama. Sabe, o que Deus deseja do homem é que nós trabalhemos duro, mas nunca nos preocupemos. Porque o trabalho, ele honra a Deus, mas a preocupação e a ansiedade o desonram. Muitas vezes, à medida em que a gente está tentando construir nossa vida, a gente fica preocupado, não? E a gente é tentado a não descansar quando a gente precisa descansar. E a razão que nos leva a isso é a ansiedade, é a preocupação. Somos tentados a não dormir quando nós precisamos dormir. Somos tentados a esticar o dia de maneira artificial e a fazer mais do que a gente deveria estar fazendo. A comer mais rápido para a gente ter mais tempo. Ou a não sair da mesa do escritório para a gente não perder a ligação que pode vir no horário do trabalho, na hora do almoço. Somos tentados a nos divertir menos para a gente render mais. Achar coisas, hobbies que são produtivos para a gente aproveitar, se divertir e produzir alguma coisa no meio disso. E ao trabalhar dessa maneira, em busca da nossa construção, a gente acaba negligenciando o dono da construção. A gente acaba perdendo de vista a razão pela qual nós estamos construindo as coisas, em primeiro lugar. Perdemos a alegria nas coisas pequenas que Deus nos deu. Perdemos o vigor físico que vem quando a gente tem momentos para relaxar, quando a gente tem momentos para descansar de forma adequada. Em Provérbios 17, versículo 22, as Escrituras falam que o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Sabe, o discípulo de Jesus não deve ser preguiçoso ou mole, mas nunca deve confundir esforço com preocupação. A fé do discípulo traz calma, traz serenidade, e isso afasta os inimigos que tentam destruir a paz em nosso coração. A razão pela qual podemos não andar preocupados, de acordo com o versículo 2 aqui, é que Deus concede sono àqueles a quem Ele ama. A quem está num relacionamento agradável, prazeroso para com Deus. É Deus quer nos dar descanso. Deus quer nos dar paz. Deus quer que a paz seja o juiz de nossos corações. Se a gente estiver num relacionamento com Deus, onde Ele é o objeto de prazer das nossas vidas. É isso que Deus quer e deseja nos dar. Como anda o nosso relacionamento com Deus, irmãos? Ele ainda é o objeto do nosso primeiro amor. Ele ainda é o que nos faz pulsar, o que nos anima a ler nossas Bíblias, que nos traz vontade de ir falar com Deus, chorar com Deus, pular de alegria com Deus, compartilhar com Ele as coisas que estão em nosso coração. Deus ainda nos motiva a fazer tudo o que a gente faz em nossas vidas. 1 Pedro 5, 7 fala que nós não devemos andar ansiosos por nada, porque Deus tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós porque nós somos os seus amados. É Ele que nos concede o sono. O sono é o momento do dia em que nós descansamos, não? Onde a gente recupera as forças. Onde, quando a gente está machucado, nossas feridas saram de maneira mais rápida. O sono é a bênção de Deus, que repousa sobre aqueles que Ele ama. Mas esse versículo podia ser lido de outra forma também. Ele poderia ser traduzido dessa forma: Ele concede sustento ou bênçãos aos seus amados enquanto dormem. E o ponto seria aqui que as bênçãos de Deus não dependem do nosso trabalho. Que quando a gente está dormindo, quando a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo, Deus vai e nos abençoa. Deus vai e traz o sustento que nós precisamos. Deus vai e nos ajuda a fazer o que, mesmo com todo o nosso trabalho, nós não conseguiríamos fazer sozinho. Provérbios 10, 22 fala que a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma.
Sabe, Deus deseja nos abençoar, e Ele faz isso com os bons, Ele faz isso até com os maus. Ele traz o mesmo sol sobre toda a humanidade. Ele traz bênçãos sobre pessoas que nem o buscam, porque Deus ama abençoar. Jesus nos afirmou que nossa preocupação, por mais intensa que fosse, por mais consumidos que tivéssemos em buscar algo, que nossa preocupação não seria capaz de nos aumentar a altura nem em 1 centímetro sequer. Isso não é consolo para os baixinhos, não. Sabe, a gente, por mais que se preocupe, a gente não pode crescer nem 1 centímetro. Provavelmente a sua ansiedade diminui um pouco a sua altura, porque você deve ficar todo tenso, corcunda, aí a sua postura é afetada, você fica um pouco mais baixa. Sabe, Deus quer nos abençoar, e Ele vai fazer isso mesmo quando a gente não tiver ideia de como Ele vai fazer isso, de como Ele pode alcançar nossas vidas. Aqui no versículo 3, Salomão continua dizendo: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E aqui Salomão começa a falar sobre as bênçãos de se ter filhos. A bênção que filhos podem significar na vida dos pais. Ele começa a falar sobre um tipo diferente de construção, a construção de uma família. E essa construção, para nós que somos pais, a gente entende isso direitinho, ela está aqui quase que completamente dependente da mão de Deus, para ela ter sucesso, para ela realmente produzir frutos bons nesse mundo. Começa com a maneira como nossos filhos nascem. A gente não tem a menor ideia de como eles nascem, de como eles se multiplicam. Bem, a gente sabe a parte que cabe a nós, né? Isso a gente sabe. Mas depois disso, o milagre da multiplicação e como isso gera um outro ser, em que momento esse ser biológico recebe uma alma e passa a ser uma pessoa com seus próprios direitos e obrigações futuras. A gente não entende tanta coisa que se passa no corpo da mulher, todas as alterações que preparam seu corpo para o nascimento de uma pessoa nova. Bem, a Bíblia fala que essa construção, a de construir uma família, de ter filhos, é uma recompensa do Senhor. Apesar de, às vezes, nós pais não sentirmos isso, não? A gente entende e a gente luta para esse pensamento, essa convicção chegar ao coração. Sabe, os filhos, de fato, não são um peso ou uma penalidade, mas são uma bênção de Deus para nossas vidas. No entanto, às vezes a gente olha para os nossos filhos, no dia a dia, como se fossem uma carga, como se fossem um peso, como se nos impedissem de fazer coisas que a gente gostaria de fazer, como se tornassem nossa vida mais difícil do que a gente gostaria que ela fosse. E a verdade é que nossos filhos dão bastante trabalho. Não é verdade? E causam muita dor em nossos corações também. O problema é desde quando dor e dificuldade significam algo ruim. Esse é o problema no nosso estilo de pensamento. Que a gente interpreta a coisa difícil na vida como se fosse ruim. Ah, minha vida não está boa. O que eu fiz para merecer isso, Deus? Por que o Senhor está sendo mal comigo? Mas Deus está pensando muitas vezes, como assim? Eu estou enviando algo difícil para a sua vida porque eu te amo. Porque eu quero te ajudar a vencer aquele problema. Eu quero construir algo no seu caráter. Eu quero te ajudar, eu quero te treinar. Por isso que eu estou enviando algo difícil para você. A Bíblia diz exatamente o contrário da nossa maneira de pensar. Em Tiago 1, versículo 2, o apóstolo nos exorta: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Considerem motivo de grande alegria. Sabe, os filhos só se tornam um peso para nós quando a gente se rebela contra o que Deus quer fazer em nossas vidas, por meio de nossos filhos. Aí sim, pode ser difícil. Mas qual é o papel de Deus? Qual é o objetivo de Deus para com nossos filhos? Salomão fala aqui nos versículos 4 e 5. Como flechas, Salmo 127, versículos 4 e 5. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salomão fala que ter filhos, o propósito de ter filhos é atirar as flechas da aljava. Bem, o que é uma aljava para começo de conversa? A aljava era o saco que um guerreiro carregava em suas costas e ele botava flechas nessa aljava. Lembra de Robin Hood? E ele pegava aquela flecha e acertava o inimigo.
Sua função era carregar as flechas em um lugar ideal, um lugar seguro, até o momento de usar as flechas para a razão pela qual elas foram criadas, que era atirá-las para um propósito. E há várias reflexões que a gente pode fazer a respeito disso, porque nossos filhos, então, seriam as flechas. As flechas, elas são atiradas para acertar um alvo. Ninguém atira flechas ao esmo. Mesmo numa brincadeira, você quer acertar o tiro ao alvo. Qual é o alvo que devemos ter para os nossos filhos? Bem, em Efésios 6, versículo 4, a Bíblia fala para os pais: não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Sabe, nós não temos filhos para criar pessoazinhas bem comportadas. Esse não é o alvo para o qual Deus fez nossos filhos. Nós queremos que eles sejam comportados, amém? Mas isso deve ser consequência de algo maior, algo mais nobre na vida dos nossos filhos. A Bíblia fala aqui que nós devemos criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isso não quer dizer batizar nossos filhos. O alvo para os pais com relação aos seus filhos não é batizá-los em nome de Jesus. Isso é uma decisão que cabe a eles tomarem, no momento certo, da maneira certa. Uma decisão que é completamente deles. O nosso alvo para com nossos filhos é criá-los na instrução e no caminho do Senhor. O alvo para os nossos filhos é, enquanto eles estiverem debaixo da nossa tutelagem, debaixo da nossa responsabilidade, ensinar para eles que Deus os fez nascerem na nossa família com um propósito. Na nossa família, nós servimos a Deus. Nós fazemos as coisas da maneira de Deus. Nós lemos a Bíblia porque Deus nos mandou ler a Bíblia. Às vezes a Sofia me perguntava: pai, por que a gente tem que ler a Bíblia todo dia? Hoje a gente já leu na hora de sair de casa, no carro, essa vai ser a terceira. E uma hora ela reclamou tanto sobre isso que eu falei: Sofia, deixa eu ler uma escritura aqui com você. Eu sou discípulo de Deus. E eu vou fazer as coisas que Deus mandar eu fazer. E Deus mandou eu ler a Bíblia com você. E Deus mandou eu falar sobre as escrituras com você. Na hora de acordar, durante o dia, na hora de dormir. Eu vou fazer isso. Porque eu não quero estar debaixo de Deus um dia e falar: eu não obedeci ao Senhor. Então você nasceu nessa família e você vai aprender a Bíblia aqui nessa família. E quando você crescer, você vai tomar a decisão que você quiser com isso. Mas isso ajudou. Porque ela falou: uau, então eu estou entendendo as coisas. Aqui o chefe é você, mas você também tem um chefe. A gente está todo no mesmo barco. Na verdade, isso ajudou ela a se submeter à autoridade lá de casa. Sabe, nós somos agentes nas mãos de Deus. O grande responsável por nossos filhos é Deus. O que Deus fez conosco, pais, é delegar responsabilidades. Ele falou: por 20 anos, alguns menos, outros mais, você vai ter a responsabilidade de fazer o que eu faria se eu tivesse nesse lugar. Ensiná-lo o que eu ensinaria, corrigi-lo como eu os corrigiria, ajudá-los como eu os ajudaria. E nós somos os agentes de Deus para cumprir essa responsabilidade. Por isso, irmãos, que nós não podemos tratar nossos filhos da maneira que nós quisermos. Nós temos limites sobre o que Deus falou que nós podemos e o que não podemos fazer. E ai de nós, se a gente ignorar esses limites. E se a gente se achar todos poderosos na vida de pessoas pequenas e indefesas e a gente cruzar esses limites e tratá-los de maneiras que Deus não os trataria se Ele estivesse aqui em carne e osso. Nós não temos liberdade para ensinar os nossos filhos as nossas próprias ideias. Nós precisamos ensinar os nossos filhos as ideias de Deus. Porque Deus é o responsável por nossos filhos. As flechas, elas são brutas no começo. As flechas na antiguidade eram feitas de madeira e precisavam ser polidas. Precisavam ser moldadas para serem flechas efetivas. E cabe aos pais esse trabalho de moldar as flechas, de lixá-las, desentortá-las, de limpá-las. E nossos filhos precisam desse processo. Precisam que nós assumamos esse processo em suas vidas. Sabe, espiritualmente, esse trabalho é o trabalho de reconhecer que nossos filhos, eles têm corações com tendência ao mal. E que Deus nos deu
a responsabilidade de ajudá-los a se voltarem para Deus. Nossos filhos são adoradores, assim como nós. Eles adoram alguma coisa nesse mundo, assim como nós, assim como qualquer ser humano adora alguma coisa. Ou nossos filhos, desde pequeno, eles começam a adorar a Deus, ou eles começam a adorar os ídolos do egoísmo, do orgulho, da rebeldia, da falta de domínio próprio. E a gente precisa enxergar isso, mesmo em nossos anjinhos, que são lindos e fofos, que eles nascem com essa tendência em seus corações. Nossos filhos não são moralmente neutros. Olha o que fala em Provérbios 22, versículo 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Alguns pegam esse versículo e interpretam essa palavra insensatez como se fosse criancice. Isso não poderia ser mais longe da verdade. Insensatez, no livro de Provérbios, quer dizer maldade, impiedade. Quer dizer alguém que tem um coração oposto aos propósitos de Deus. O que esse versículo está dizendo sobre nossos filhos é que nossos filhos têm um coração mau. Não é que eles são inconsequentezinhos, ou que eles não têm ideia do que está acontecendo. A propensão deles, desde pequeno, é para o mal. A criancice, sem sombra de dúvida, faz parte da natureza da criança. Eles são atrapalhados, eles são brincalhões, eles fazem bagunça em quase tudo que fazem. No meio de uma conversa super sério, fazem uma piada que quebra todo mundo está lá rindo. Mas é algo muito mais profundo de que essa escritura está tratando quando menciona nossos filhos. E sabe, Deus fala também que apesar do coração deles ser assim, a vara da disciplina tem uma maneira de tirar essa insensatez. Há uma maneira, e eu não quero falar aqui sobre disciplina em si, sobre o processo em que isso deveria acontecer, mas há uma maneira em que nós podemos ajudar nossos filhos a substituir a maldade em seu coração por uma adoração verdadeira a Deus. Tem um grupo musical, Diante do Trono, que fez vários CDs, DVDs para crianças, e tem um desses que é a respeito de Samuel. Tem uma música lá que eu acho tão engraçada, que eles estão falando sobre o filho, sobre os filhos, e ela canta lá, eles são tão bonitinhos, mas podem virar uns monstrinhos. E isso descreve nossos filhos, na verdade, eles são tão lindos, eles são tão fofos, mas eles, em um estalo de dedo, podem virar uns monstrinhos. E se a gente não reconhecer isso, não tomar a atitude adequada para ajudá-los, eles vão virar monstrinhos. Você reconhece a rebeldia no coração do seu filho? Ou você faz pouco caso, olhos grossos para isso? Você fala, não, isso é o normal, crianças são assim. Desde quando o padrão do que é normal deveria ditar a maneira como nós ajudamos nossos filhos? Para a gente construir uma família espiritual, certamente a gente precisa reconhecer a condição dos seus corações, para então conseguirmos ajudá-los. Outra reflexão que o autor desse salmo fala é que nossas famílias são comparadas a aljavas. Se os filhos são as flechas, então o lugar onde eles ficam até o momento adequado é a aljava, que é a família. A família é o lugar onde Deus nos fez para nós aprendermos tudo que nós precisamos aprender até o momento da gente sair de casa e entrar na vida com plena responsabilidade sobre o que fazemos. As flechas, elas ficam guardadas em um ambiente seguro, protegidas, até o momento certo de atirá-las. A aljava é o convívio da família. São os relacionamentos que são tecidos na teia familiar, debaixo da autoridade dos pais. É o lugar que Deus escolheu para fazer nascer nossos filhos. É o lugar que deve prover segurança física, segurança emocional para eles. É o lugar que deve protegê-los. E é o lugar onde o treinamento espiritual deve acontecer. Sabe uma outra palavra para treinamento? É você fazer uma coisa vez após vez, após vez, após vez. Isso resume o que é treinamento. É a gente ensinar nosso filho o que é certo vez após vez, após vez, após vez. Colocando as consequências adequadas para a sua idade, quando eles desrespeitarem os limites, e dando tempo
assim como nós precisamos de tempo para eles irem aprendendo o que é certo. E há bastante tempo, nas condições normais, para os nossos filhos aprenderem. A gente está falando de anos e anos. Eles devem ter espaço para errar, mas o treinamento não deve cessar. O nosso trabalho como pais, no sentido de treinamento, ele tem data para terminar. Óbvio, sempre vamos ser pais dos nossos filhos, até um de nós morrermos. Mas, em sentido de treinamento, ele acaba quando nós saímos de casa, em geral. E foi a maneira como Deus fez para acontecer. Nossos filhos, eles são como um cimento fresco, mole. Eles são jogados em nossa família. Eles nascem esparramados. E sabe, cabe a nós moldá-los para que quando o cimento endurecer, eles estejam moldados da forma adequada. Não que não possa haver mudanças depois, é possível haver mudanças, e a maioria de nós testifica com relação a isso, mas a mudança custa muito mais, e é de uma maneira muito mais dolorosa do que se a gente molda o cimento quando ele ainda está fresco. Não é verdade? A família deve ser o molde do cimento. Nós determinamos os limites. Não é Discovery Kids, ou MTV, ou o cinema, ou a escola, ou o que os outros estão fazendo. Nós, de acordo com as nossas convicções bíblicas, determinamos os moldes para os nossos filhos. E um dia, quando o cimento secar, quando as flechas forem atiradas, a gente confia na promessa que Deus está nos dando nas Escrituras, de que esses valores vão ter se internalizado em seus corações, e de que isso vai levá-los a tomarem todo tipo de boa decisão na vida. Seja seguir a Jesus Cristo, que vai ser a decisão mais importante em suas vidas, seja decidir com quem vão casar, que tipo de emprego vão ter, como vão conduzir sua vida pelo resto dela. A família não deve também ser só o lugar onde os limites são determinados, mas onde as necessidades emocionais das crianças, e físicas, sem dúvida, são supridas. Porque a flecha, para que ela cresça saudável, é importante que o ambiente onde ela esteja se desenvolvendo supra as suas necessidades. Se a gente não limpar, se a gente não cuidar, se a gente não deixar ela sequinha, ela não vai conseguir ser atirada, não vai alcançar o alvo para o qual ela foi feita. Em Provérbios 15, versículo 30, a Bíblia fala que um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Sabe, em nossa casa deve haver muita risada, deve haver muito prazer emocional para os nossos filhos, muita brincadeira. Deve haver ouvidos que são rápidos para ouvir os nossos filhos e devagar para falar, ou para chegar a uma conclusão, ou até mesmo para dar uma direção. Porque se a gente dá a direção sem ouvir o que nosso filho está falando, isso dá um curto-circuito no processo emocional. O que isso comunica para as crianças é: o que eu estou falando não tem valor, não está sendo considerado. Eu não tenho alguém que realmente me escuta de uma forma segura, mesmo que depois me dê uma direção. Nossos filhos, eles enfrentam desafios que para eles são enormes, da mesma forma que os nossos são enormes para nós. Eles contam com o apoio, a compreensão, com o carinho, com a misericórdia, com a visão dos pais para com eles. E quanto menor os filhos, mais eles precisam disso, porque eles não têm para onde correr. São só os pais, ou quem cuida deles. E a gente foi feito para suprir isso na vida dos nossos filhos, ou sermos os principais supridores. Muitas vezes a gente cai no erro de só disciplinar, ou de só determinar os limites, ou de só ensinar a verdade de Deus. Mas sabe, isso não funciona. Isso, pelo contrário, isso cria ressentimento. Porque nossos filhos nascem e crescem sabendo o que é certo, mas sem sentir que tem alguém que realmente está pagando preço pela vida deles. De se importar e de se envolver com eles, para que eles consigam fazer o que é certo. O outro extremo é aquele no qual os pais, eles inventam de ser os melhores amigos dos filhos. Fala assim: não, eu sou amiguinha da minha filha, eu até visto roupa igual a ela, e a gente sai. E ignora a realidade de que pais não são principalmente amigos dos filhos. Sem dúvida, os pais precisam, se há uma necessidade que os pais precisam suprir nos seus filhos, é de se conectar emocionalmente a eles. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Mas sabe, mesmo essa conexão emocional,
ela não significa que a gente é amiguinho dos nossos filhos. Ai de nós se a gente não colocar limites, se a gente não estipular e não os ensiná-los desde pequenos, que nesse mundo, o que a gente faz vai ter consequência. O que a gente planta vai nascer. E em casa é um ótimo lugar para a gente ensinar isso para eles. Sabe, a última reflexão que eu vejo desses versículos é que os pais são comparados a guerreiros. Afinal de contas, você carrega uma aljava com flechas se você estiver na luta, se você for um guerreiro. Em Colossenses 4, versículo 12, Paulo menciona a respeito de Epáfras, que ele sempre batalhava pelos colossenses em oração, para que eles continuassem firmes na vontade de Deus. Sabe, nós precisamos ser guerreiros de oração por nossos filhos. Nós precisamos lutar diante do trono de Deus por sua alma, por seu bem-estar. Levar as questões e as atitudes dos nossos filhos até Deus. Ser guerreiros que manejam bem o arco, que conseguem manipular, usar bem a palavra de Deus para atirá-los de fato na direção correta. Pedir a Deus por sabedoria. Pedir uns aos outros por sabedoria. Aprender como fazer as coisas, não só o que fazer. Ensinar a Bíblia para os nossos filhos. É isso aí, como ensinar. Disciplinar os nossos filhos, sem dúvida, ao contrário do que a lei da palmada ou qualquer outra lei que ignore os princípios de Deus diga, sem dúvida, mas como discipliná-los? Sem ressentir o coração deles, mas ajudá-los de fato. Lendo livros. Sabe, eu quero recomendar um livro, talvez o melhor livro que eu já li sobre criação de filho, Pastoreando o Coração das Crianças. Sabe, se a gente não lê, se a gente não se equipar, se a gente não for atrás de recursos, dificilmente a gente vai conseguir fazer bem o trabalho. Não vamos ter a atitude de um guerreiro que Deus espera de nós. Nosso desafio de sermos construtores nesse desafio, quer seja de nossas famílias, quer seja de nossa vida espiritual ou de qualquer outra coisa que vale a pena construir nesse mundo, a gente deve lembrar que Deus deseja construir conosco. De que nós não estamos sozinhos nessa batalha. De que Deus prometeu que estaria sempre ao nosso lado, mesmo quando a construção parecer que está dando para trás. Da nossa parte, Ele quer fidelidade aos nossos princípios, aos princípios dEle. Ele quer que a gente não desista da construção. E da parte dEle, Ele promete que Ele vai trabalhar conosco, que Ele vai trabalhar por nós, muitas vezes. Aqui no versículo 5, a Bíblia fala que a Bíblia promete felicidade ao homem que tiver uma aljava cheia de flechas. Eu não acho que isso significa que a gente precisa ter muitos filhos para ter a felicidade que Deus promete. Afinal de contas, se para você não ter filhos ou ter um filho já é aljava cheia, amém. É melhor ter o que você acredita que aguenta do que ter mais e não aguentar a carga, amém? Mas independente do número de filhos que Deus conceder a você, o homem feliz é aquele cuja aljava estiver cheia de filhos treinados no caminho do Senhor. Um homem assim terá alegria, em geral, de ver seus filhos caminhando por caminhos retos nessa vida. De ver homens e mulheres crescidos, de que um dia a gente trocou a fralda, fazerem o que é justo, tomarem suas próprias decisões acertadas a respeito da vida. Moldados na verdade, na integridade, formando suas próprias famílias. E acima de tudo, sem dúvida, conhecendo o nosso Deus. E aí um dia a gente vai encontrar nossos filhos no céu. E lá, possivelmente, a gente nem vai ser mais pai e filho. O casamento não vai existir, talvez a paternidade não vai existir também. Mas eu acredito que Deus vai permitir que marcas espirituais sejam levadas ao céu. Para nos lembrar com gratidão de como a gente pode ser instrumento na vida uns dos outros, para nos ajudar a conhecê-lo. Amém? Podemos construir nesse mundo, irmãos? Deus afirma, sim, podemos! Podemos construir nossas famílias? Sem dúvida, podemos. Podemos construir nossas carreiras? Sim, podemos. Podemos construir nossa amizade, uma amizade íntima com Deus? Sim, podemos. Podemos construir a igreja? Sim, podemos. Vamos passar esse momento agora meditando brevemente sobre Jesus. Jesus foi o maior construtor que já pisou nessa terra. Vamos lá em Mateus capítulo 16.
ler dos versículos 15 até o 18. E depois vamos tomar a Santa Ceia. Mateus 16, no versículo 15. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Sabe, Jesus, ele veio à terra para construir a sua igreja. Ele afirmou, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar a vida dos meus seguidores. Eu vou ajudá-los a construir tudo que é importante em suas vidas. Eu vou construir sua amizade com Deus. Eu vou construir a sua amizade, eu vou ajudar a interferir e trabalhar para que eles sejam amigos uns dos outros. Eu vou construir a amizade dos meus servos com as pessoas que ainda não o conhecem, para que outras pessoas, mais pessoas, também se tornem cristãs e eu possa construir a vida delas também. Eu vou construir, quando houver desafios no meio da igreja, eu vou construir algo indestrutível. O que nós estamos celebrando aqui, irmãos, é algo que não pode ser abalado. É uma construção que não tem como falhar, que nenhum terremoto pode destruir, que nenhum pecado pode manchar. A morte de Jesus na cruz e sua ressurreição no terceiro dia são a prova incontestável de que o que estamos vivendo, de que o que estamos buscando nessa vida não tem como dar errado. Quando a gente for tomar agora o fruto da vinha, o suco de uva, e meditar no sangue que Jesus derramou, quando a gente for comer do pão, que representa o corpo que ele entregou na cruz por nós, que a gente se alegre em lembrar que não tem como dar errado, que o que Jesus na carne fez por nós é garantia de que vai dar certo até o fim. E que a gente possa encher nossos corações de profunda gratidão, de profunda alegria, à medida em que a gente medita nisso. Vamos orar.